O que define o valor de uma alma? Seria o peso do ouro em seus cofres? Ou a leveza de uma consciência tranquila? Naquela noite, no salão mais opulento da cidade, o destino tecia os primeiros fios de uma tapeçaria que uniria dois universos em colisão. O ar vibrava com a sinfonia de cristal e sussurros calculados, um baile de caridade onde a generosidade era uma performance e os sorrisos, máscaras folheadas a ouro. Cada canto do salão era um testemunho do poder, um monumento à riqueza que se autocelebrava sob o pretexto de ajudar os menos afortunados. Era um ecossistema fechado, um aquário de luxo onde os predadores e as presas dançavam a mesma valsa, sem saber que uma força silenciosa e inabalável estava prestes a perturbar a calmaria da superfície. No centro desse universo, como um sol em torno do qual todos os outros planetas orbitavam, estava Arthur Montenegro. Ele não andava. Ele dominava o espaço, seu terno italiano cortado com a precisão de suas decisões de negócios. Para Arthur, o mundo era um tabuleiro de xadrez e as pessoas, peças a serem movidas para sua vitória inevitável. Seu império de concreto e vidro era um reflexo de sua alma, imponente, frio e impenetrável. Ele olhava para a multidão não com interesse, mas com a avaliação de um investidor analisando ativos. Cada aperto de mão era uma transação, cada conversa, uma negociação. Ele estava ali não por caridade, mas por estratégia, pois sabia que a imagem de um filantropo era a armadura mais resistente contra o escrutínio público. Distante dos holofotes, perto de uma coluna de mármore, estava Helena. Ela era a antítese de tudo que aquele salão representava. Seu vestido era simples, de um tecido e cor que a tornavam quase invisível contra o brilho excessivo do ambiente. Mas quem olhasse de perto veria que sua dignidade era sua joia mais rara, e seus olhos, de uma profundidade desconcertante, guardavam histórias que o dinheiro não poderia comprar nem o poder silenciar. Helena não estava ali para ser vista, mas para ver. Ela era a representante de uma pequena fundação, a ponte entre aquele mundo de abundância e a realidade de carência que ele pretendia, superficialmente, sanar. Ela observava a opulência com uma tristeza serena, compreendendo o abismo que existia entre a intenção e o gesto. Os seus mundos, separados por uma galáxia de privilégios e experiências, estavam prestes a se chocar. Arthur, movendo-se com a confiança de um predador em seu território, abria caminho entre os convidados, seu olhar focado em um potencial parceiro de negócios do outro lado do salão. Em seu trajeto, ele passou por Helena. Não houve um encontro, apenas um desvio. Para ele, ela era apenas um obstáculo anônimo, uma sombra momentânea em seu caminho para o poder. Ele mal registrou sua presença, seu cérebro treinado para ignorar tudo que não representasse lucro ou status. Um cometa de arrogância em rota de colisão com uma estrela silenciosa. Ainda que ele não soubesse, foi então que a primeira semente do conflito foi plantada. Ao se aproximar de seu associado, sem baixar a voz, Arthur soltou um comentário carregado de desdém, um veneno destilado para um público de iguais. É impressionante, disse ele com um sorriso de escárnio, como a caridade atrai pessoas que não têm nada a oferecer além de boas intenções. Pura perda de espaço e oxigênio. As palavras, afiadas como vidro quebrado, flutuaram pelo ar e atingiram Helena em cheio. Ela não se encolheu, não chorou. Em vez disso, algo mudou em seu olhar. A tristeza serena deu lugar a uma chama fria e determinada. Naquele instante, no meio do baile das máscaras invisíveis, uma promessa silenciosa foi selada. Arthur Montenegro havia acabado de subestimar a única força que seu dinheiro não podia comprar: a resiliência de um coração nobre. Script End. O som do martelo do leiloeiro silenciou o salão. Itens de luxo desfilavam sob as luzes. Um relógio de diamantes, uma viagem exótica, uma obra de arte. As paletas subiam e desciam em um balé de riqueza, lances de centenas de milhares de reais trocados com casualidade. Arthur participava com um tédio calculado,
arrematando um item ou outro sem sequer olhar, um gesto para reafirmar seu status. Para ele, não era sobre caridade, era sobre performance. Cada lance era uma linha em seu roteiro de domínio, e a plateia, um conjunto de coadjuvantes em seu espetáculo pessoal de poder. Então, entre um vinho raro e um spa exclusivo, o leiloeiro apresentou o próximo lote. Um item que parecia deslocado. Um simples medalhão de prata, envelhecido e sem brilho, pendurado em uma corrente gasta. A descrição foi breve, quase apologética. Um artefato de família com valor mais sentimental do que monetário, disse o homem no palco, ansioso para passar ao próximo item de grande valor. Um murmúrio de confusão percorreu a plateia. O que aquela peça modesta fazia ali, entre gigantes de luxo? Para a maioria, era um interlúdio insignificante, uma pausa no verdadeiro espetáculo. Mas para Helena, não era insignificante. Seus olhos se fixaram no medalhão e uma onda de reconhecimento a atingiu. Naquele instante, o salão desapareceu e ela foi transportada para uma memória guardada a 7 chaves. Com a mão trêmula, ela ergueu sua paleta. R$ 500. Sua voz saiu baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida no silêncio que se seguiu. Foi um ato de pura coragem. Aquele valor, para ela, era um sacrifício, um montante que representava muito mais do que dinheiro. Era uma tentativa de resgatar um pedaço de seu passado. O lance de Helena pairou no ar, frágil e sincero. Foi então que Arthur a viu. Ele não viu a mulher, nem a emoção em seus olhos. Ele viu uma oportunidade, uma presa. Um sorriso lento e cruel se formou em seus lábios enquanto erguia sua paleta com um movimento teatral. R$ 10.000. Sua voz ressoou, alta e cheia de desprezo. Um suspiro coletivo varreu o salão. O valor era absurdo para o objeto, mas a lógica não era o ponto. Arthur olhou diretamente para Helena, os olhos frios e divertidos. O recado era claro. O jogo não era sobre o medalhão. Era sobre ela. A humilhação começou. Helena, pálida mas determinada, fez um novo lance. R$ 1.000. Arthur respondeu instantaneamente. 20.000. A cada tentativa dela, ele não apenas dobrava, mas aniquilava sua oferta, transformando o leilão em uma tortura pública. Ele se inclinava para seus companheiros fazendo comentários audíveis. Algumas pessoas não entendem quando uma brincadeira de adultos está acontecendo, dizia, com um riso cruel. O salão tornou-se uma arena. Todos os olhos estavam fixos em Helena, não com simpatia, mas com a curiosidade mórbida de quem assiste a um massacre. Ela estava sozinha, lutando por uma memória enquanto ele lutava pelo prazer sádico de vê-la perder. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, denso e expectante. O martelo do leiloeiro pairou no ar, um carrasco adiando a execução. Todos os olhares estavam fixos em Helena, esperando a inevitável retirada, o aceno de cabeça que significaria sua derrota. A humilhação parecia completa, a lição de Arthur, brutalmente ensinada. Mas então algo inesperado quebrou o roteiro. Uma voz, não alta, mas com a clareza de um sino de cristal, cortou a tensão. 100 a mais. Eram as palavras de Helena. Não havia tremor, não havia hesitação, apenas uma declaração de fato, uma recusa silenciosa em ser apagada. O lance era financeiramente insignificante, quase um insulto à escala que Arthur havia imposto, mas seu peso simbólico ecoou pelo salão como uma onda de choque, transformando o que era um espetáculo de poder em um ato de pura e inabalável resistência. A reação da multidão foi instantânea, uma mudança sísmica na atmosfera da sala. O que antes era um misto de pena e desconforto, transformou-se em algo novo, algo palpável. Os sussurros mudaram de tom. Não eram mais sobre a pobre mulher que não sabia seu lugar, mas sobre a coragem que ela exibia. Os convidados, antes cúmplices passivos do espetáculo de Arthur, começaram a se entreolhar com uma nova compreensão.
Eles não estavam mais assistindo a uma mulher sendo esmagada, estavam testemunhando uma mulher se recusando a cair. A dignidade de Helena, exposta sob as luzes ofuscantes, tornou-se um espelho que refletia a crueldade vazia de seu oponente. De repente, a balança moral da sala pendeu, e Arthur, em seu pedestal de riqueza, pareceu encolher sob o peso do julgamento silencioso de centenas de olhos. Helena não estava mais oferecendo dinheiro. Ela estava oferecendo fragmentos de sua alma, as economias de uma vida inteira guardadas não para luxo, mas para segurança, para um futuro modesto. Cada lance era um sacrifício, uma peça de sua própria história colocada na mesa de apostas. Seu rosto permaneceu sereno, uma máscara de calma que desmentia a tempestade interior. Ela não olhava para Arthur, nem para a multidão. Seus olhos estavam fixos no medalhão, como se extraísse força do próprio objeto de sua luta. Havia uma promessa ali, um dever que transcendia o valor monetário. Para os observadores atentos, ficou claro que aquela não era uma batalha por posse, mas por propósito. Ela estava lutando por uma memória, por um legado. E contra essa força, o dinheiro de Arthur começava a parecer surpreendentemente impotente. A persistência dela foi a faísca que acendeu a fúria de Arthur. O sorriso zombeteiro desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de irritação gelada. Ele, que estava acostumado a ter o mundo se curvando a seus caprichos, sentiu-se desafiado, e não por um rival de seu calibre, mas por aquela figura insignificante que ousava resistir. A humilhação pública que ele planejara para ela estava se voltando contra ele. Sua diversão se transformou em veneno. Dobro o valor, ele rosnou, a voz cortante, não mais para o leiloeiro, mas diretamente para ela. Vamos ver até onde vai essa sua sentimentalidade. Ele não estava mais apenas tentando vencer. Ele estava tentando aniquilar. Cada novo lance era um golpe, uma tentativa de quebrar não apenas sua conta bancária, mas seu espírito. O leilão havia se transformado em algo primitivo, um duelo travado não com espadas, mas com cifras e força de vontade. O medalhão, pequeno e desgastado, tornou-se o epicentro de uma guerra de valores. De um lado, o poder bruto, a riqueza usada como arma para esmagar e dominar. Do outro, a resiliência silenciosa, a força que nasce não da abundância, mas da convicção. A multidão estava cativa, presa no fogo cruzado entre a arrogância e a dignidade. O ar vibrava com uma tensão quase insuportável. Abri-lo era sentir a presença dela em sua ausência. Perdê-lo não significaria apenas perder um objeto. Significaria perder o último fio que a ligava às suas raízes, à sua história, ao eco da voz de sua mãe sussurrando palavras de coragem. E assim, de volta ao presente, o leilão se transformava. Para a multidão, era dinheiro sendo jogado fora. Mas agora, entendemos a verdade. O rosto de Helena não era teimosia, era devoção. Arthur fez um novo lance, um número tão absurdo que provocou suspiros audíveis. O martelo subiu mais uma vez. E novamente, todo o peso do mundo, todo o silêncio daquela sala, convergiu para uma única mulher, de pé, sozinha, mas inabalável. O murmúrio na sala se intensificou, de curiosidade a espanto. Ninguém ali entendia por que aquela mulher, com o rosto marcado pela determinação, arriscava tudo por um objeto tão simples. A lógica do dinheiro, a linguagem daquela elite, falhava. Para Arthur era um jogo de poder. Para a plateia, um espetáculo. Mas para Helena, cada lance era um batimento de seu coração. Uma declaração silenciosa que ecoava além daquelas paredes. O que eles não viam, ofuscados pelo luxo, era que o medalhão não era um objeto. Era um portal para o amor mais puro que ela já conhecera. Este medalhão não foi forjado em ouro. Sua matéria-prima era a memória. Pertenceu a Clara, mãe de Helena, uma mulher cuja riqueza não se media em posses, mas na imensidão de sua gentileza. Clara trabalhava como governanta para uma família nobre que, vendo sua dedicação, a presenteou com a joia como símbolo de afeto, um reconhecimento de seu valor.
Para Clara, que possuía tão pouco, o medalhão tornou-se seu único tesouro, um emblema de dignidade conquistado pelo trabalho honesto. Ela o usava todos os dias, perto do coração, como um amuleto contra as asperezas do mundo. Helena lembrava das noites em que observava sua mãe polir a prata gasta até brilhar sob a luz fraca do quarto. Clara contava histórias não sobre reis, mas sobre a importância de manter a cabeça erguida e nunca deixar que a falta de dinheiro definisse seu valor. O medalhão era a peça central dessas lições. Um dia, minha filha, dizia ela com a voz suave, isto será seu. Lembre-se que o amor e a dignidade são as únicas joias que ninguém pode tirar de você. Aquele objeto era, portanto, uma promessa, a materialização dos sacrifícios de sua mãe. Quando Clara partiu, deixou para Helena pouco mais que memórias e aquele pedaço de prata. O medalhão se tornou a âncora de Helena. Era a única coisa física, tangível, que a conectava à mulher que lhe deu a vida e lhe ensinou a viver. Segurá-lo era sentir o calor da mão de sua mãe mais uma vez. Sua mão erguida, lance após lance, não era um desafio a Arthur, mas um ato de lealdade à sua mãe. Cada número que ela pronunciava era uma prece, uma batalha para proteger o santuário de suas memórias. Arthur, em sua arrogância, pensava estar esmagando uma rival. Mal sabia ele que não lutava contra uma mulher, mas contra a força invencível do amor de uma filha. A guerra não era por prata, era pela alma. O silêncio estalou, mais alto que qualquer lance anterior, e então, o som seco e final da madeira batendo na mesa ecoou 3 vezes. Vendido. A palavra proferida pelo leiloeiro pairou no ar denso, selando o destino do pequeno objeto de prata. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, uma mistura de alívio e desconforto. Arthur permaneceu sentado por um instante, absorvendo o momento. Um sorriso lento e predatório curvou seus lábios. Ele não se apressou. Levantou-se com a calma de um imperador, ajeitando o paletó impecável enquanto o salão irrompia em um aplauso polido, quase forçado. Ele havia vencido. Não apenas o leilão, mas a batalha de vontades. Ele havia esmagado a resistência, e agora todos seriam testemunhas de sua coroação, construída sobre as ruínas da esperança de uma única mulher. Sua caminhada até o palco foi uma performance em si. Cada passo era deliberado, medido, projetado para maximizar sua presença. Seu olhar varreu o salão, passando por cima das cabeças, encontrando os olhos de aliados e rivais, mas ignorando deliberadamente a figura imóvel de Helena. Para ele, ela já não existia. Ela havia sido reduzida a um obstáculo superado, uma nota de rodapé em sua história de sucesso. Ao receber o microfone, ele o segurou com uma familiaridade que beirava a arrogância. A luz do palco o banhava, isolando-o do resto do mundo, exatamente como ele gostava. Ele era o centro do universo naquele instante, o maestro de uma sinfonia de poder e riqueza, e estava prestes a conduzir seu ato final com um prazer cruel e inegável. Obrigado, obrigado a todos. Sua voz ressoou, suave e controlada. É sempre um prazer participar de eventos que celebram não apenas a arte, mas o espírito da generosidade. Ele fez uma pausa, deixando a ironia assentar para aqueles inteligentes o suficiente para percebê-la. Alguns veem a caridade como um ato de sacrifício. Eu a vejo de forma diferente. Vejo-a como um privilégio do sucesso, uma demonstração de que aqueles que alcançam o topo têm a responsabilidade e o poder de moldar o mundo abaixo. Não se trata de dar o que sobra, mas de investir na narrativa que queremos contar. E hoje a narrativa é sobre força, sobre visão de futuro. Ele ergueu o medalhão que lhe fora entregue em uma caixa de veludo. A prata brilhava sob a luz, um pequeno ponto de luz em sua mão. Este objeto, continuou ele, é um belo pedaço da história, mas a história só tem valor quando nos impulsiona para a frente. Apegos sentimentais, relíquias de um passado que não pode mais nos servir, são âncoras.
Eles nos prendem a um lugar de fraqueza. Seu olhar finalmente encontrou o de Helena por uma fração de segundo, um golpe cirúrgico e invisível para a maioria, mas devastador para o alvo. Esta noite, com este lance, não compramos apenas um item, investimos na ideia de progresso, de deixar para trás o que nos prende. O aplauso que se seguiu foi mais forte, alimentado pela retórica de poder que tantos ali admiravam. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele segurava o prêmio em sua mão, o símbolo de sua vitória total. No entanto, ao olhar para o pequeno pedaço de metal gravado, não sentiu o calor do triunfo. Sentiu apenas o frio do metal. O poder que ele projetava parecia uma casca fina sobre um vazio imenso. Ele era o rei do salão, o vencedor indiscutível, mas a vitória conquistada com tanta crueldade soava oca, um eco solitário em uma câmara silenciosa de sua própria alma. Ele havia ganhado o mundo, mas algo lhe dizia que acabara de perder algo infinitamente mais valioso. Os aplausos para o discurso de Arthur começaram a diminuir, mas a eletricidade da sua vitória ainda pairava no ar. Ele se sentia invencível, um titã no centro do seu universo. Foi então que uma figura familiar se moveu da lateral do palco em sua direção. Era o Sr. Almeida, o organizador do evento, um homem de cabelos grisalhos e sorriso contido, cujas raízes se entrelaçavam com a história da família de Arthur por décadas. Ele não era apenas um anfitrião. Era uma testemunha viva do legado que o pai de Arthur havia construído, uma ponte entre o passado de glória e o presente incerto. Almeida apertou a mão de Arthur, um gesto firme e paterno. "Parabéns, meu rapaz", disse ele, sua voz ressoando com uma calma que contrastava com a ostentação de Arthur. Seu pai ficaria impressionado. A palavra impressionado pairou no ar, carregada de um significado ambíguo. Não era o elogio rasgado que Arthur esperava. Em vez de celebrar o poder financeiro, Almeida falou sobre as histórias que os objetos carregam e o dever de honrá-las. Cada palavra era um alfinete sutil, desinflando o ego de Arthur, que sentiu uma irritação borbulhar sob sua fachada de triunfo. Com uma solenidade inesperada, Almeida pegou o medalhão da almofada de veludo. A luz do palco dançou sobre o ouro antigo, enquanto ele o colocava na palma da mão de Arthur. O metal era pesado, muito mais do que parecia, e carregava um frio que parecia penetrar a pele. "É seu, por direito de conquista", disse Almeida. Mas seus olhos contavam outra história. Com um olhar significativo que perfurou a armadura de arrogância de Arthur, ele se inclinou e sussurrou, sua voz baixa, mas clara no microfone de lapela. "Mas antes de guardá-lo, leia. Leia a pequena inscrição no interior." A sugestão pairou no salão silencioso. A curiosidade da plateia se transformou em uma tensão palpável, uma onda de expectativa que varreu o ambiente. Todos os olhos, antes de admiração ou inveja, agora estavam fixos em Arthur, esperando. Por que essa formalidade? Por que esse mistério? O que poderia estar gravado em uma joia antiga que justificasse tal cerimônia? Um calafrio percorreu a espinha de Arthur. Aquilo não era parte do show. Aquele olhar de Almeida, o peso do medalhão em sua mão, aquilo era pessoal. De repente a vitória pareceu frágil, e uma semente de dúvida começou a germinar em sua mente. Sentindo o peso de centenas de olhares, Arthur engoliu em seco. Sua mão, que minutos antes parecia tão firme erguendo o número do lance, agora tremia, ligeiramente. Ele baixou o olhar para o objeto em sua palma. Com o polegar, ele forçou o pequeno fecho, que se abriu com um clique suave, mas que soou como um trovão no silêncio do auditório. O interior dourado refletiu a luz forte, revelando uma gravação fina, quase gasta pelo tempo. Arthur aproximou o medalhão do rosto, seus olhos se apertando para decifrar as palavras. E então, ele as viu. E o mundo parou. O som do metal se abrindo foi quase inaudível em meio ao murmúrio da multidão, mas para Arthur, soou como um trovão. Suas mãos,
que minutos antes seguravam o martelo do leilão com a firmeza de um rei, agora tremiam levemente. Ele sentia centenas de olhos sobre si, esperando por mais uma demonstração de poder, mais uma frase de efeito. Mas sua atenção estava toda ali, naquele pequeno círculo de ouro envelhecido. Com o polegar, ele empurrou a trava. O medalhão se abriu, revelando o veludo gasto em seu interior, e do outro lado, uma caligrafia fina, quase desbotada pelo tempo. Ele aproximou o objeto do rosto, semicerrando os olhos para decifrar as palavras gravadas. O mundo ao redor começou a se dissolver. As luzes do palco, os rostos na plateia, o peso do microfone em sua outra mão, tudo se tornou um borrão indistinto. Apenas as letras importavam. Para meu pequeno Arthur, ele leu em um sussurro que ninguém ouviu. Que seu coração seja sempre maior que seu mundo. E logo abaixo, a assinatura que fez seu próprio coração parar por um instante. Com amor eterno, mamãe. O ar lhe faltou. Não era possível. Era uma piada, um truque. A inscrição agiu como uma chave, destrancando portas em sua mente que ele havia selado com concreto e aço há décadas. Fragmentos de imagens o assaltaram. O cheiro de pão caseiro em uma cozinha minúscula, a sensação de mãos calejadas, mas gentis, ajeitando seu cobertor, a melodia de uma canção de ninar que ele não ouvia desde que era um menino pequeno demais para lembrar. Eram flashes de uma vida que ele renegou. A vida de pobreza e simplicidade que ele lutou tanto para destruir e esquecer. Essa é a força de uma memória que se recusa a ser esquecida. Se você já sentiu o poder de uma lembrança transformar o seu presente, deixe um like neste vídeo e comente qual objeto guarda uma parte da sua história. Ele ergueu a cabeça lentamente, o rosto pálido, desprovido de toda a arrogância de antes. Seus olhos varreram a multidão, não em busca de admiração, mas de uma única pessoa. Ele a encontrou. Helena. Ela o encarava, não com ódio ou triunfo, mas com uma profunda e ressonante tristeza. Naquele olhar, ele entendeu tudo. Ela não estava lutando por um objeto de valor. Ela estava lutando por uma herança, uma promessa. Ela estava protegendo a memória de sua amiga, a mãe de Arthur, e o último presente que ela havia dado ao filho que mal conheceu. O medalhão em sua mão de repente pareceu pesar uma tonelada. Cada palavra de seu discurso vitorioso ecoou em sua mente, agora distorcida em um coro de zombaria. Ele não havia apenas humilhado uma estranha. Ele havia profanado o último vestígio do amor de sua própria mãe. Ele havia pegado o símbolo de suas origens humildes, o único elo com a mulher que lhe deu a vida, e o transformou em uma arma para ferir, em um troféu de sua vaidade. A vitória se desfez em cinzas, e no palco, sob os holofotes, o rei do mundo se viu nu, despojado de tudo, exceto da esmagadora vergonha de quem ele havia se tornado. O silêncio no salão era pesado, denso, quebrado apenas pela respiração trêmula de Arthur. O organizador do evento, com o microfone ainda em mãos, deu um passo à frente, seu olhar passando do rosto pálido de Arthur para a expressão serena de Helena. Sua voz, calma, mas ressonante, preencheu o espaço, não como uma acusação, mas como a de um contador de histórias prestes a desvendar um antigo segredo. Eu vejo a confusão em seus olhos, Arthur. E vejo a dignidade nos de Helena. O que vocês e todos aqui testemunharam não foi um ato de humilhação, nem uma coincidência cruel. Foi o destino de uma forma misteriosa e dolorosa, fechando um círculo que se abriu há mais de 20 anos. A história deste medalhão não começa com você, Arthur. Ela começa com duas mulheres, duas sonhadoras, unidas por um laço que o tempo e a distância não conseguiram apagar. A multidão prendeu a respiração. O organizador continuou, sua voz ganhando um tom de reverência. A mãe de Arthur, Elisa, e a mãe de Helena, Sofia, não eram apenas conhecidas que trabalharam na mesma fábrica. Elas eram inseparáveis. Eram irmãs de alma,
nascidas em famílias diferentes. Dividiam o pouco que tinham, os almoços modestos, as dores das longas jornadas de trabalho e, acima de tudo, os sonhos. Sonhavam com um futuro onde seus filhos não precisariam enfrentar as mesmas dificuldades. Um futuro de oportunidades, de respeito. Em meio ao barulho das máquinas e ao cheiro de óleo, elas teceram uma amizade tão forte e tão real quanto o aço que moldavam. Eram o porto seguro uma da outra em um mundo que lhes oferecia pouca esperança. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Este medalhão, disse ele, apontando para o objeto que brilhava na mão de Arthur. Foi o símbolo máximo dessa amizade. Elisa, sua mãe, Arthur, economizou por meses, abdicando de pequenas necessidades para comprar esta joia. Não era para ela, nem para você. Foi um presente para Sofia, quando ela anunciou que estava grávida de Helena. Foi um presente para celebrar a vida que estava por vir. Um amuleto de esperança. Elisa o entregou a Sofia com lágrimas nos olhos, dizendo que aquele pequeno sol de prata representava o futuro brilhante que ela desejava para a filha de sua melhor amiga. Era uma promessa silenciosa de que, não importava o que acontecesse, elas sempre estariam ligadas. A revelação caiu como uma bomba silenciosa. A vida, no entanto, tem seus próprios caminhos. A família de Arthur prosperou. Eles se mudaram daquele bairro humilde, buscando as oportunidades que Elisa tanto sonhava. O contato, numa época sem a facilidade da tecnologia de hoje, tornou-se esporádico e, eventualmente, se perdeu na correria do dia a dia. Mas a promessa do medalhão permaneceu. Sofia guardou aquele presente como seu bem mais precioso, o último vestígio tangível de sua amiga, e o passou para Helena, contando-lhe a história de uma amizade que era mais forte que a própria vida. A inscrição para você, Arthur, foi algo que sua mãe fez mais tarde em uma cópia que mandou fazer, sem saber que o original já estava destinado a outra alma. O organizador olhou diretamente para Arthur e Helena, sua voz embargada pela emoção. O que aconteceu aqui esta noite não foi um acaso. Foi um eco daquele amor, daquele sacrifício. Este medalhão não é um lembrete de suas origens humildes, Arthur. É um testamento da força e da generosidade de sua mãe. E para você, Helena, é a prova de que o legado de amor de sua mãe nunca a abandonou. Vocês não são adversários divididos pela classe social. Vocês são os herdeiros de uma mesma história, os filhos de um laço esquecido que esta noite se recusou a permanecer no passado. Este objeto não representa vergonha ou orgulho, representa a conexão humana em sua forma mais pura. O silêncio que se seguiu à revelação não era vazio. Pelo contrário, era denso, pesado, carregado com o peso de 1000 julgamentos não ditos. Para Arthur, cada segundo se esticava numa eternidade torturante. O ar, antes rarefeito pela altitude de seu ego, agora era espesso e sufocante, pressionando seus pulmões. O medalhão em sua mão, que minutos antes era um objeto de desprezo, agora queimava sua pele como um braseiro de culpa. O mundo inteiro pareceu recuar, deixando-o isolado no centro de um palco que ele mesmo construiu, sob um holofote que revelava não seu sucesso, mas a profundidade de sua falha. As palavras de sua mãe, gravadas no metal frio, dançavam em sua mente, não mais como uma doce lembrança, mas como uma acusação direta. Que você nunca esqueça de onde veio. Ele não apenas esqueceu, ele cuspiu em suas origens. Pegou o símbolo mais puro do amor materno, um elo com um passado de luta e esperança, e o transformou em uma arma para ferir uma inocente. A ironia era tão cruel, tão devastadora, que o deixou sem fôlego. Ele profanou a memória da mulher que lhe deu a vida, usando seu presente para perpetuar a mesma arrogância que ela combateu. Seus olhos ergueram-se para encarar a multidão. O mar de rostos que antes o olhava com admiração, agora o fitava com uma mistura de pena e desprezo. Os sorrisos bajuladores haviam desaparecido, substituídos por sussurros cortantes e olhares de reprovação. Ele via os celulares erguidos,
não para capturar seu triunfo, mas para documentar sua humilhação, para transmitir sua queda em tempo real. Cada olhar era uma adaga, cada murmúrio um golpe. Ele não era mais o titã da indústria. Era uma fraude, um espetáculo de arrogância desmoronando sob o peso da verdade que ele mesmo ignorou. Então, seu olhar encontrou o de Helena, e pela primeira vez ele não viu uma garçonete, uma intrusa ou um alvo. Ele viu a filha da melhor amiga de sua mãe. Viu o rosto de uma mulher que carregava, sem saber, um pedaço da história deles. A humilhação que ele infligiu a ela ganhou uma nova dimensão, mais sombria e profunda. Não foi um ato aleatório de poder. Foi a quebra de um laço sagrado que ele nem sabia existir. Ele insultou o legado de uma amizade forjada na dificuldade, uma aliança de esperança entre duas mulheres sonhando com um futuro melhor. A força abandonou suas pernas. A fachada de controle, meticulosamente construída, se desintegrou em um instante. Um som escapou de sua garganta, um soluço, frágil e quebrado, que cortou o silêncio opressor. Não era o choro de vergonha, mas o lamento de uma alma que se reconhece perdida. O peso do arrependimento era uma força física, curvando suas costas. Ali exposto, Arthur entendeu. Seu império foi construído sobre a negação de quem era e o esquecimento do amor que o formou. Ele estava completamente, irremediavelmente quebrado. O som que se seguiu não foi de vaias, mas algo muito mais pesado. Um silêncio absoluto. Um vácuo que preenchia o grande salão, onde cada respiração contida parecia ecoar. Para Arthur, no centro do palco que agora era sua ilha de vergonha, o silêncio era um grito ensurdecedor. Cada par de olhos era uma agulha, perfurando a armadura de arrogância que ele vestira por tanto tempo. Paralisado pelo peso do arrependimento, ele finalmente se moveu. Lentamente, como um homem despertando para uma realidade aterrorizante, ele desceu os degraus, cada passo uma confissão silenciosa de sua queda do pedestal que ele mesmo construiu. Ele caminhou, não com a confiança de antes, mas com os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Estava atravessando o vasto e árido deserto de seus próprios erros. Finalmente ele parou diante dela. Helena permaneceu imóvel, o rosto marcado pela exaustão emocional, mas seus olhos, embora marejados, continham uma força quieta. Arthur ergueu o rosto e, pela primeira vez, todos viram não o empresário implacável, mas um homem quebrado. As lágrimas traçavam caminhos em seu rosto, não de autopiedade, mas de uma vergonha profunda e genuína. Sua boca abriu, mas apenas um som embargado escapou. Ele tentou novamente. A voz um sussurro frágil que, no silêncio sepulcral, viajou por todo o ambiente. Helena, ele começou, e o nome dela, dito com uma reverência dolorosa, foi o início de sua confissão. Eu peço perdão. As palavras saíram trêmulas, carregadas com o peso de uma epifania esmagadora. Não há desculpa. Eu fui cego. Cego pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha necessidade de provar um valor que eu mesmo não sentia. Eu usei você, sua história, sua dignidade, como um degrau para me sentir superior. E ao fazer isso, eu não apenas a humilhei, mas profanei a memória da minha própria mãe. Eu transformei o símbolo da amizade dela em uma arma de crueldade. Eu estava errado. Em tudo. De uma forma tão profunda que mal consigo suportar. Ele respirou fundo, o ar rasgando seus pulmões. Sua mão, que antes segurava o microfone com autoridade, agora tremia ao se abrir. Dentro dela, repousava o medalhão de ouro, brilhando sob as luzes. Aquele objeto, outrora um troféu de sua suposta vitória, agora queimava em sua pele, um emblema de sua vergonha. Com um movimento lento e deliberado, ele estendeu a mão em direção a ela. Não era uma simples devolução, mas uma oferenda. Um pedido mudo para que ela aceitasse não apenas o metal, mas o reconhecimento de seu erro e a esperança frágil de uma redenção que ele sabia não merecer.
O silêncio no grande salão era uma entidade física, densa e pesada, pressionando os ombros de todos os presentes. A mão de Arthur, trêmula e exposta, oferecia o medalhão, o epicentro de toda a dor e humilhação daquela noite. Cada segundo se esticava em uma eternidade enquanto o mundo aguardava a resposta de Helena. Ela poderia aceitá-lo, um troféu de sua vitória moral. Poderia rejeitá-lo com desprezo, o golpe final em um homem já quebrado. Mas Helena não fez nenhum, nem outro. Com uma serenidade que parecia vir de outro plano, ela ergueu a mão, não para pegar o objeto, mas para gentilmente pousá-la sobre a de Arthur, cobrindo o medalhão e os dedos dele com um calor inesperado. Seus olhos, límpidos e sem qualquer vestígio de triunfo, encontraram os dele, e pela primeira vez, ele não viu uma vítima, mas uma força da natureza. Guarde-o, Arthur. Sua voz soou, não como um sussurro, mas clara e firme, cortando o silêncio sem quebrá-lo. As palavras pairaram no ar, carregadas de um significado que ninguém antecipara. Um murmúrio de incredulidade varreu o salão. Recusar o símbolo da retratação era um gesto incompreensível para a maioria. Mas Helena continuou, sua mão ainda sobre a dele, um elo de compaixão. Este medalhão nunca foi sobre mim. Ele carrega o peso da memória de sua mãe, do amor dela por você. Aceitá-lo seria roubar de você a lição mais importante que ele pode lhe ensinar. Ela não estava o absolvendo facilmente. Estava lhe dando uma penitência muito mais profunda e duradoura do que qualquer humilhação pública. Estava lhe dando a responsabilidade de sua própria redenção. Ela se inclinou um pouco mais, e sua voz baixou, tornando-se íntima, um segredo compartilhado em meio a centenas de espectadores. Eu conheci sua mãe. O amor dela não estava no ouro ou na joia. Estava na esperança de que você se tornasse um homem bom, um homem que se lembrasse de onde veio, que valorizasse a bondade acima do status. Ela lhe deu este objeto não como um símbolo de sua linhagem, mas como uma âncora para sua alma. Uma âncora que, por um tempo, você soltou. Cada palavra era um bálsamo e uma lâmina, curando a ferida enquanto a limpava. Ela não estava apenas perdoando o homem que a feriu. Estava honrando a memória da mulher que um dia foi sua amiga, tecendo uma ponte sobre o abismo que a arrogância dele havia criado entre o passado e o presente. Ele não pertence a mim, Helena concluiu olhando diretamente para a joia sob suas mãos. O lugar dele é com você, perto do seu coração, para que toda vez que sentir o frio do metal contra sua pele, você se lembre desta noite. Não da vergonha, mas da verdade. Lembre-se do amor que o criou e da dor que você foi capaz de causar. Deixe que ele seja sua bússola moral. O lembrete constante de que a verdadeira nobreza não está no sangue que herdamos, mas nas escolhas que fazemos e na humildade que aprendemos. Ao dizer isso, ela lentamente retirou a mão. O gesto foi final. O medalhão permaneceu na palma de Arthur, agora infinitamente mais pesado do que antes. O feitiço foi quebrado. O silêncio deu lugar a um som baixo e reverente, a exalação coletiva de uma multidão que testemunhara algo extraordinário. Eles vieram para um baile de máscaras para ver a elite em sua glória, mas receberam uma lição de humanidade em sua forma mais pura. A vitória de Helena não foi sobre Arthur. Foi uma vitória da graça sobre a soberba, do perdão sobre a vingança. Naquele momento ela não era a costureira humilhada, mas a figura mais imponente e nobre do salão. E Arthur, com o medalhão em sua mão e as lágrimas traçando novos caminhos em seu rosto, finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. A noite não terminou com aplausos, mas com um silêncio reverente, mais poderoso que qualquer ovação. A lição de Helena pairava no ar, uma verdade que desarmou o cinismo. Arthur ficou ali, segurando o medalhão que agora pesava 1 tonelada. Não era um troféu, mas uma âncora para sua alma, um lembrete da humildade que esquecera e do perdão que não merecia, mas recebera. Naquele instante, seu império financeiro pareceu insignificante. A verdadeira transação da noite não envolveu dinheiro, mas a troca de orgulho por graça. A festa acabou,
Mas a história de todos ali estava apenas começando. Os dias seguintes foram um borrão de ações decisivas. O homem que colecionava supercarros agora os vendia, não com pesar, mas com alívio. A mansão, um palácio frio, foi colocada no mercado. Cada objeto de luxo que ele usou como armadura foi liquidado. A imprensa, que esperava um escândalo, encontrou uma história de desapego radical. Arthur não estava falindo. Ele estava se libertando. Ele desmontava, peça por peça, a fortaleza que construiu ao redor de seu coração, trocando salões vazios pela promessa de um propósito real. Ele estava, finalmente, investindo em algo que não podia ser comprado, sua própria redenção. Com o capital reunido, nasceu a Fundação Duas Mães. Um nome simples, honrando a mulher que lhe deu a vida e a que lhe ensinou a viver. O propósito era direto: oferecer suporte a famílias em dificuldades, garantindo que nenhum jovem talentoso abandonasse seus sonhos por falta de recursos, que nenhuma mãe repetisse o sacrifício de Helena. Arthur não apenas financiou o projeto, ele mergulhou nele. Ele lia as histórias, conhecia as famílias e usava sua perspicácia empresarial não para acumular fortuna, mas para distribuí-la de forma impactante. O legado de sua família, manchado pela ganância, estava sendo lavado com compaixão. A relação entre Arthur e Helena floresceu em algo inesperado. Não havia romance, mas uma amizade forjada na verdade e cimentada pelo respeito mútuo. Helena tornou-se a bússola moral da fundação, sua sabedoria guiando cada decisão. Arthur ofereceu a ela a plataforma e os recursos para ampliar seu impacto exponencialmente. Eles eram a prova de que o perdão não apaga o passado, mas abre a porta para um futuro diferente. Juntos visitavam comunidades e ofereciam esperança, provando que a maior parceria não nasce de interesses comerciais, mas de um propósito humano compartilhado. A nobreza dela e a humildade dele criaram uma força de mudança. Arthur nunca mais tirou o medalhão. Ele o usava sob a camisa, um toque frio na pele que o mantinha ancorado. Um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Ele encontrou uma prosperidade que os bancos não refletem, uma paz que o dinheiro não compra. A história daquela noite tornou-se uma lenda, não sobre a queda de um magnata, mas sobre a ascensão de um homem. A jornada dele nos inspira, mas o que acontece quando a ganância é de um sistema? Em nosso próximo documentário, vamos expor as corporações que moldaram nosso mundo. Inscreva-se e ative as notificações, pois você não vai querer perder.